O conteúdo da aula de hoje vai ser referente à revisão da parte de regra de citação, tá? Então, nas aulas anteriores eu já tinha falado com vocês sobre regra de citação, passei todas as regras, passei o documento também, o arquivo lá para vocês, mas hoje eu vou fazer uma revisão sobre isso, tá bom? Quando eu falo em regra de citação, eu tenho a citação para ser feita na parte do texto escrito, tá? E eu tenho a citação para ser feita completa, no caso, nas referências. Quando eu falo no texto escrito, eu estou me referindo, eu tenho que ter uma citação um pouco menor. Então, como que eu faço? Geralmente eu vou pôr último sobrenome, vírgula, ano, tá? Essa vai ser a citação ao longo do texto. Então, o último sobrenome e o ano, quando eu tiver um autor. Quando eu tiver dois autores, aí seria, no caso, o último sobrenome do primeiro autor e o último sobrenome do segundo autor, vírgula, ano. Quando eu tenho 3 ou mais autores, eu peço para vocês fazerem da seguinte maneira: último sobrenome do primeiro autor, et al, ponto, vírgula e o ano, tá bom? Então, a regra de citação ao longo do texto geralmente é assim, seja ela numa introdução, no material e métodos ou até mesmo numa discussão. Agora, quando eu tenho uma regra quando eu tenho que colocar isso nas referências, a regra é clara para tudo, tá? Último sobrenome do primeiro autor, abrevia os nomes e aí você dá sequência aos outros autores. Ponto, título, ponto, revista, ponto, ano, tá? Então eu peço para vocês uma regra de citação um pouco mais compacta, para educação básica no caso, mas eu quero que façam dessa maneira, tá? Então a nossa revisão sobre regra de citação de uma maneira geral seria essa daí, beleza? Até a aula, espero que tenham visto o vídeo e aí tirem as dúvidas lá comigo no Hangout, beleza? Até!